Olá pessoal, continuando então a nossa leitura e discussão do capítulo 12, agora a gente vai falar da análise vetorial do eletrocardiograma normal, vetores que ocorrem a intervalos sucessivos durante a despolarização dos ventrículos, o complexo QRS. Então a gente vai estudar o complexo QRS, então aquele processo de despolarização dos ventrículos, e ver quais vetores que aparecem durante essa despolarização ventricular e como eles são visualizados no eletrocardiograma. Quando o impulso cardíaco chega aos ventrículos pelo feixe atrioventricular, a primeira parte dos ventrículos a se despolarizar é a superfície endocárdica esquerda do septo. Então, a despolarização se espalha rapidamente para atingir ambas as superfícies endocárdicas do septo, como demonstrado pela porção sombreada do ventrículo na figura 12.7a. Depois, a despolarização se espalha ao longo das superfícies endocárdicas do restante dos dois ventrículos, como mostrado na figura 12.7b e c. Por fim, ela se espalha pelo músculo ventricular até a superfície externa do coração, como mostrado progressivamente na figura 12.7c, d e e. Então, a gente vem aqui na figura 12.7, que mostra, as áreas sombreadas dos ventrículos estão despolarizadas, negativo. As áreas não sombreadas ainda estão polarizadas, positivo. Os vetores ventriculares e o complexo QRS 0,01 segundo após o início da despolarização ventricular, na figura A, 0,02 segundo depois do início da despolarização, em B, 0,035 segundo depois do início da despolarização, em C, 0,05 segundo depois do início da despolarização, em D, e depois que a despolarização dos ventrículos se completou, 0,06 segundo depois do início, na figura E. Então aqui a gente vê, nessa figura 12.7, que a despolarização se inicia no septo ventricular. Essa despolarização ventricular, se inicia chegando pelo feixe atrioventricular, então a primeira superfície a ser despolarizada, conforme dito no texto, é a superfície endocárdica do ventrículo esquerdo. Então, esse septo do septo ventricular, do ventrículo esquerdo, então esse septo vai inicialmente ser despolarizado e essa despolarização vai percorrendo em direção ao ápice. Então, na figura B, a gente já vê o processo de despolarização avançando, então ela começa a atingir as paredes ventriculares. Aqui em C, a gente já tem o ápice do coração despolarizado e uma grande parte das paredes ventriculares. Em D, boa parte das paredes ventriculares já foi totalmente despolarizada, fica apenas uma ponta próximo à base da parede ventricular para ser despolarizada, e aqui em E a gente tem todo o ventrículo despolarizado. Então a gente tem os vetores que acompanham cada uma dessas imagens, o vetor projetado nas derivações e a leitura das derivações em um eletrocardiograma. Mas isso a gente vai acompanhar cada parte de cada desenho especificamente ao longo do texto. Em cada estágio, na figura 12.7, partes A a E, o potencial elétrico médio instantâneo dos ventrículos é representado pelo vetor vermelho sobreposto ao ventrículo em cada painel da figura. Então, em cada imagem, a gente vai ter esse vetor elétrico de cada estágio de despolarização ventricular. Cada um desses vetores é, então, analisado pelo método descrito na seção anterior para determinar as voltagens que serão registradas a cada instante em cada uma das três derivações eletrocardiográficas padronizadas. Cada vetor que foi gerado nesse processo de despolarização, então vai ser colocado naquelas três derivações, 1, 2 e 3, que a gente já viu nas seções anteriores, para ser estudado.
E à direita, em cada figura, é mostrado o desenvolvimento progressivo do complexo QRS eletrocardiográfico. Então, à direita, como a gente viu lá nas figuras, a gente vai ter essas leituras das 3 derivações no eletrocardiograma. Então, é importante que a gente tenha em mente que o vetor positivo em uma derivação terá registro acima da linha zero no eletrocardiograma, ao passo que o vetor negativo terá registro abaixo da linha zero. Então, se a gente visualizar, só um exemplo, toda seta que apontar para o lado positivo, a gente tem como referência a linha zero e ela vai dar um desenho voltado para cima. E toda seta, nas derivações que for apontada para o lado negativo, ela vai ser voltada para abaixo da linha zero. Então, a gente tem a linha zero no eletrocardiograma e setas voltadas para o positivo vão ser acima, setas voltadas para o negativo vão ser abaixo. E isso a gente vai fazer a leitura em cada uma das derivações. Antes de continuarmos com considerações adicionais da análise vetorial, é essencial que esta análise dos vetores normais sucessivos apresentados na figura 12.7 seja entendida. Cada uma dessas análises deve ser estudada detalhadamente pelo processo exposto aqui. Um pequeno resumo dessa sequência vem a seguir. Então, agora a gente vai estudar cada uma daquelas figuras separadamente. Para isso, eu achei melhor a gente individualizar cada uma delas para ficar mais fácil a nossa visualização enquanto a gente está fazendo a leitura. Então, eu vou ler o texto aqui e ao mesmo tempo a gente pode acompanhar a figura aqui. Então, a gente vai começar com a figura 12.7a, que é essa figura. O músculo ventricular apenas começou a ser despolarizado, representando um instante de cerca de 0,01 segundo depois do início da despolarização. Portanto, o feixe do potencial de ação acabou de atravessar o feixe atrioventricular e acabou de chegar no septo interventricular. Então, a despolarização acabou de iniciar. A primeira porção a ser despolarizada é o septo interventricular, e com isso a gente tem essa imagem mais escura aqui do septo interventricular, mostrando a porção despolarizada dele até esse momento. Nesse momento, o vetor é pequeno porque apenas pequena porção dos ventrículos, o septo, está despolarizada. Então, a seta aqui de despolarização, o vetor de despolarização, ele é pequeno porque apenas o septo de todo o ventrículo, apenas o septo está despolarizado ainda. Portanto, todas as voltagens eletrocardiográficas são baixas e registradas para a direita do músculo ventricular em cada uma das derivações. Então, a gente pegando esse vetor e aplicando nas derivações, a gente vê que as derivações vão dar todas positivas. A voltagem na derivação 2 é maior que as voltagens da derivação 1 e 3. Porque o vetor cardíaco se estende de forma preponderante na mesma direção que o eixo da derivação 2. Então, aqui a gente tem a figura A. A gente vai fazer uma análise detalhada dela agora. Então, o septo interventricular apenas começou a se despolarizar, portanto, o vetor é pequeno. A gente pegando esse vetor e aplicando nos eixos de derivação, a gente tem essa seta aqui, que eu estou passando a setinha em cima para diferenciar das demais. Então, a gente pegou essa seta e agora vai aplicar e fazer o estudo dela em cada uma das derivações. Então, a gente tem aqui primeiro a linha de derivação 1. Traçando, então, a linha tracejada perpendicular à ponta da seta do vetor de despolarização, a gente vê que na derivação 1 foi dado uma seta pequena voltada para o positivo. Então, a leitura no eletrocardiograma da derivação
como foi voltada para positivo, vai ser acima da linha zero. E como foi uma pequena seta, vai ser também um traço pequeno, então um traço curto. Na derivação 2, a gente já vê que traçando uma linha perpendicular da ponta do vetor de despolarização até o eixo da derivação 2, a gente tem uma seta maior e voltada para o positivo. Essa seta é maior porque a gente vê aqui que ela é bem próxima à direção que o vetor está. Então, a gente vai ter um valor aqui maior e voltado para o positivo. Portanto, na leitura eletrocardiográfica 2, a gente tem, como é voltado para o positivo, uma linha acima, né, da linha zero. Então, o complexo QRS também aqui se inicia acima da linha zero. E um traço maior que o traço 1, já que o tamanho da seta, dado aqui, feito a leitura na derivação 2, é maior que o da derivação 1. Então, essa leitura também vai ser maior e vai dar um traço maior aqui na derivação 2. Fazendo a mesma coisa para a derivação 3, a gente traça uma linha perpendicular à ponta do vetor de despolarização até tocar no eixo de derivação 3 e traça a seta. A gente verifica que também está apontando positivo, portanto ela vai ser acima da linha zero, vai ser um traço voltado para superior. E verificando o tamanho aqui também, a gente vê que é um tamanho intermediário. Entre 2, ela é menor que a leitura feita em 2 e maior que a leitura feita em 1. Então, o traço aqui vai ser pouco maior que o traço originado na derivação 1 e menor que o traço originado na derivação 2. Então, essa foi a figura A desse processo inicial de despolarização dos ventrículos, onde apenas inicialmente o septo interventricular está despolarizado. Agora, a gente tem a figura B. Então, na figura 12.7b, que é essa figura aqui, que representa cerca de 0,02 segundo após o início da despolarização, o vetor cardíaco é grande, porque muito da massa muscular ventricular já se despolarizou. Portanto, as voltagens em todas as derivações eletrocardiográficas aumentaram. Então, a gente tem aqui a figura 12.7b e a gente verifica que a despolarização, que antes era só no septo, agora já atingiu boa parte dos ventrículos, então da parede ventricular. Portanto, o vetor aqui vai ser maior, já que a voltagem, a corrente elétrica presente nesse ventrículo também está maior. Então, o vetor de despolarização é maior e ele representado nos eixos de derivações também vai ser maior. Se a gente faz a leitura agora de cada um novamente, a gente vê que agora na derivação a gente tem uma seta maior e ainda voltada para o positivo. Então, a linha tracejada aqui não tem o pontinho representando da leitura 1, mas aí o certo seria ter um pontinho aqui mostrando a linha da leitura, né, em B. Então, a leitura em B também é voltada para o positivo e a seta aumentou. Então, os valores, a voltagem que ali foi registrada foi maior ainda. Portanto, o traço aqui vai subir ainda mais. Na derivação 2, a gente faz a mesma coisa, traça o traçado perpendicular da ponta da seta e tem esse eixo de derivação 2. Aqui a gente verifica que a seta também aumentou e foi mais em direção ao positivo. Então, na leitura 1 lá, a gente teve essa pequena ascensão e aqui em 2 a seta aumentou bastante, então ela subiu muito mais. Portanto, o traçado aqui vai ser maior ainda, então os milivolts atingidos vão ser maiores. Em 3 é a mesma coisa, a seta aumentou também de tamanho, continuou para o lado positivo e a leitura também do traçado vai ser maior. Então aqui a gente já tem, né, a gente já viu
a despolarização apenas do septo e agora essa despolarização atingindo já a parte das paredes ventriculares. Agora a gente vai para a figura C. Então, na figura 12.7c, cerca de 0,035 segundos depois do início da despolarização, o vetor cardíaco está ficando menor e as voltagens eletrocardiográficas registradas estão menores porque o lado externo do ápice do coração agora está eletronegativo, neutralizando grande parte da positividade das outras superfícies epicárdicas do coração. Também, o eixo do vetor está começando a girar para o lado esquerdo do tórax, porque o ventrículo esquerdo se despolariza pouco mais lentamente que o direito. Por conseguinte, a proporção entre as voltagens da derivação 1 e da derivação 3 está aumentando. Então, aqui a gente tem a figura C. Nessa figura C, grande parte do ventrículo já se despolarizou. Então, a maior parte do ventrículo está despolarizada e apenas pequena parte está polarizada ainda. Portanto, o vetor aqui ele vai ser menor, porque lá na figura C a gente viu como se basicamente metade do ventrículo estivesse despolarizado e metade está polarizado. Aqui a gente já tem mais parte despolarizada e menos parte polarizada ainda. Portanto, o vetor de despolarização ele vai ser menor. Então, a leitura feita por ele é menor. E ele também agora é mais voltado para o lado esquerdo por conta de ocorrer um pouco mais lentamente, né, a despolarização no ventrículo esquerdo do que no direito. Aplicando o vetor aqui agora nos eixos de derivações, a gente verifica agora que, ao contrário do que era na figura B, onde o vetor estava entre as derivações 2 e 3, aqui na figura C, ele já está entre as derivações 2 e 1. Portanto, ele já está mais voltado para o lado esquerdo, por conta do motivo que a gente acabou de falar. E, seguindo o mesmo padrão, a gente tem um vetor menor, por conta de agora a maior parte do ventrículo já está despolarizada e pequena parte está polarizada ainda. Então, a leitura também que vai ser feita em cada uma das derivações vai ser menor. Então, a gente pegando a derivação e fazendo a leitura, a gente vê que o tamanho da seta, se comparado ao que era em B para ao que é em C, o tamanho dessa seta diminuiu. Portanto, a voltagem diminuiu. Então, agora, apesar de ainda estar apontando para o positivo, então ainda está acima da linha zero, esse traçado vai ser agora descendo, já que o tamanho dessa seta diminuiu. Então, ela atingiu aquele valor máximo da voltagem e agora está reduzindo, se aproximando da linha zero. O mesmo ocorre na derivação 2 e 3. Então, a gente vê na derivação 2 é bem mais nítido que o tamanho da seta em 2 diminuiu bastante. Portanto, apesar, então, estar voltado ainda para o positivo, então ainda está acima da linha zero, mas o registro vai ser menor que o feito na figura B. E na derivação 3 é a mesma coisa. Então, são valores menores que os registrados quando aquele processo de despolarização estava basicamente na metade, então metade do ventrículo estava despolarizado e metade polarizado. E agora, já a grande parte do ventrículo está despolarizada e pequena parte ainda está polarizada. Portanto, o vetor é menor e o registro eletrocardiográfico também vai ser menor. Agora a gente vai ver a figura D, que é essa. Então, na figura 12.7D, que é cerca de 0,05 segundos depois do início da despolarização, o vetor cardíaco aponta na direção da base do ventrículo esquerdo
e é muito curto porque apenas uma porção muito pequena do músculo ventricular ainda está polarizada. Então, a gente verifica aqui que agora o vetor está apontando em direção à base do ventrículo esquerdo, porque apenas essa porção aqui ainda está despolarizada. Então, é uma pequena porção que está despolarizada, então o vetor é curto e ele apontando, né, para onde está despolarizado ainda, ele vai estar esse desenho. Então, não é mais aquele desenho voltado para o ápice do coração, agora está voltado mais para a base. Isso já, né, porque está ocorrendo já no final dessa despolarização ventricular. Por causa da direção do vetor nesse momento, as voltagens registradas nas derivações 2 e 3 são ambas negativas, isto é, abaixo da linha zero, enquanto a voltagem da derivação 1 ainda é positiva. Então, é importante a gente fazer o estudo. Então, a gente pega esse vetor e aplica nos eixos de derivação. Então, a gente tem essa derivação. Fazendo aquele mesmo esquema, a gente faz, né, a derivação desse vetor na derivação 1 e tem aqui uma seta muito curta voltada para o positivo. Portanto, voltada para o positivo, ela está acima da linha zero. Como ela é muito curta, essa voltagem ainda vai diminuir mais ainda. Então, ela já está bem próxima do zero, né? Então, aqui já é uma linha bem próxima da linha zero. Agora, a gente pegando o vetor 2, a gente verifica que, estudando esse vetor e jogando ele, né, aplicando para a derivação 2, agora a seta está apontando para o negativo. Portanto, a leitura vai ser abaixo da linha zero. E como é um vetor muito curto, vai ser uma leitura abaixo da linha zero e também um desenho, né, um traçado curto. Com a derivação 3 é bem semelhante. Então, a seta verificada aqui, ela vai ser voltada para o negativo. Então, abaixo da linha zero vai ser a leitura. E ela é pouco maior que a derivação observada no eixo 2. Então, o traçado vai ser maior, mais voltado para o negativo, já que elas estão voltadas para o negativo e vão ser representadas abaixo da linha zero. Então, por fim, a gente tem a figura 12.7e, que é cerca de 0,06 segundo depois do início da despolarização. Toda a massa muscular ventricular está despolarizada, e então nenhuma corrente flui em torno do coração, nenhum potencial elétrico é gerado. O vetor passa a ser zero e as voltagens em todas as derivações são zeradas. Então aqui a gente tem a figura E, onde todo o ventrículo se despolarizou. Se todo o ventrículo se despolarizou, todo o ventrículo está no mesmo potencial. Então não há uma diferença de potencial nesse ventrículo. Então não há uma corrente percorrendo esse ventrículo. Se não há uma corrente percorrendo, não há existência do vetor. Então, se não há vetor, não há registro nos eixos de derivações, então fica sendo zero. Como fica sendo zero, né, já que todo ventrículo está despolarizado, então agora o traçado vai voltar para encostar na linha. Então agora, na onde a linha estava, ela simplesmente volta para a linha de eixo zero, já que nesse momento não existe corrente elétrica no ventrículo. E assim formou-se o complexo QRS em cada uma das derivações. Então a gente vê que às vezes, né, as derivações vão modificar o desenho de cada uma, mas a gente entende por que ocorrem essas modificações. Por exemplo, em um, a gente não vê nenhuma leitura abaixo da linha zero. E a gente entendeu por que isso, porque todas as leituras feitas pela derivação 1 são voltadas para o positivo. Assim, os complexos QRS são completados nas três derivações bipolares padronizadas dos membros. Então, isso que a gente falou. Agora a gente tem as três derivações, os três complexos QRS em cada uma das derivações. Às vezes, o complexo QRS
apresenta pequenas depressões negativas em seu início, em uma ou mais das derivações, o que não é mostrado na figura 12.7. Então, às vezes pode ocorrer de ter, né, uma pequena descida antes, que é aquela onda Q. Então a gente tem, às vezes pode ocorrer de ter a onda Q e depois a subida, né, para a onda R e depois a descida para a onda S. Nesse caso aqui, não houve essa depressão da onda Q. Então essa depressão é a onda Q. Nesse caso aqui, não houve essa onda Q. Quando ela ocorre, então, quando ocorre essa onda Q, é devida à despolarização inicial do lado esquerdo do septo antes do lado direito. Então, essa onda Q, ela surge devido à despolarização inicial do lado esquerdo do septo, então da parede esquerda, antes da parede direita, né, que cria um fraco vetor da esquerda para a direita. Então, vai criar o vetor indo da esquerda para a direita, então, nesse sentido, da esquerda para a direita. Lembrando que aqui a gente está vendo, né, um coração espelhado, então os lados aqui são trocados. Então, esse é o lado esquerdo e esse é o direito. Então, o vetor seria a ponta dele apontada para cá e a base dele assim, percorrendo esse sentido. Então, antes do lado direito, que cria um fraco vetor da esquerda para a direita por fração de segundo antes que o usual vetor base para ápice ocorra. Então, pode ocorrer esse pequeno vetor da esquerda para a direita no ventrículo antes que aquele vetor inicial da base para o ápice que percorre o septo surja. Então, nesses casos, vai ocorrer aquela onda Q inicial que é comum a gente verificar em alguns eletrocardiogramas. A maior deflexão positiva mostrada na figura 12.7 é a onda R. Então, esse ápice visualizado aqui é a onda R e a deflexão final negativa é a onda S. Então, aqui, essa onda negativa observada é a onda S. Então, assim, a gente pode ter a onda Q, que aqui não foi representada, a onda R, que é essa deflexão positiva, e a onda S, que é essa deflexão negativa. Isso a gente viu por conta da leitura observada em cada uma das derivações do vetor gerado em cada um dos momentos de despolarização. Então, assim a gente encerra mais um vídeo dessa discussão inicial da despolarização ventricular. E no próximo vídeo a gente vai continuar observando estudando as demais ondas existentes no eletrocardiograma. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram. Qualquer dúvida, sugestão, comentário ou crítica pode ser colocado aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram. E a gente está disponível para o que for possível ajudar. Eu estou à disposição e podem entrar em contato. No mais, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.